Muito bem, família, vamos para a segunda parte da nossa aula, não é? Para fechar com tudo, a parte introdutória da histologia, não é? Bom, família, aqui nós temos os folhetos germinativos, ok? Temos os folhetos germinativos. Recordando que os folhetos germinativos também podem ser chamados de folhetos embrionários, não é? São folhetos embrionários, ok? Uma coisa muito interessante é que nós temos o encontro do espermatozoide e do óvulo, não é? Quando os dois se encontram, não é? Quando ocorre o processo de fecundação, principalmente naquela região que nós chamamos de trompas de Falópio ou oviduto, não é? O tubas uterinas, não é? Vai acontecer a fecundação, o encontro do espermatozoide e do óvulo. Depois de acontecer isso, vai se formar o zigoto vai sofrer divisões mitóticas, não é? Divisões mitóticas, clivagens, não é? Neste caso, para a formação do embrião, não é? Ao nível da embriologia, ok? Então, nós temos primeiro a formação da mórula, a mórula vai para a blástula vai para a gástrula. Aqui nessa fase da gástrula, não é? Conforme vocês podem ver, nós temos a formação dos três folhetos germinativos ou embrionários, que podem ser ectoderma, mesoderma e endoderma. Também podemos chamar de ectoderme, mesoderme e endoderme, não é? Bom, uma coisa muito interessante, aqui nós vamos descobrir, vamos perceber quais são os tecidos, aliás, qual é o órgão, ou seja, quais são os folhetos germinativos que irão originar cada tecido, ok? Se nós formos a perceber aqui, primeiramente temos o tecido que é epitelial. O tecido epitelial, na verdade, é originado pelos três folhetos germinativos, ok? Temos no caso de ectoderme, mesoderme e endoderme. Isso quer dizer o quê? O único tecido que provém, ou seja, é originado por todos os folhetos, tanto ectoderme, tanto mesoderme, assim como também endoderme, é o tecido que é epitelial, família. Gravem isso, por favor, gravem isso. Epitelial, o tecido epitelial é originado tanto pelo ectoderme, tanto pelo mesoderme, assim como também pelo endoderme, ok? Depois temos o tecido conjuntivo, não é? Recordando o tecido conjuntivo, temos lá tecido cartilaginoso, tecido tecido ósseo, tecido sanguíneo, sangue, não é? Ok. O tecido conjuntivo, não é? Pode ser originado, ou seja, é originado através do que? Da mesoderme. Mesoderme se encontra muito mais na parte intermediária, na parte do meio, não é? A palavra meso, meio, não é? Então é o folheto germinativo, não é? Denominado mesoderme, que vai originar o tecido conjuntivo, ok? Não é? Muito importante isso saber, não é? Agora, nós temos tecido muscular, não é? O tecido muscular também, não é? É originado através do que? Do folheto germinativo chamado de mesoderma, ok? Mesoderma origina tanto o conjuntivo, origina também tanto como o muscular, também o epitelial, não é? Conforme podemos ver aqui, não é? E também temos tecido que temos tecido nervoso. O tecido nervoso, ele provém do que? Do folheto germinativo, que nós chamamos de ectoderme, ok? Ectoderme vai originar o tecido nervoso. Também nós chamamos de sistema nervoso. O sistema nervoso em si é originado através desse folheto embrionário germinativo, ok? Muito bem, família. Aqui nós temos o quê? Temos o aglomerado de células, conforme vocês podem ver. Uma coisa muito interessante que vocês precisam saber é que o aglomerado de células, família, nós não chamamos somente aglomerado de células ou conjunto de células de tecidos, não. Conforme nós falamos, não é? Na primeira parte, dissemos que o conjunto de células, as células precisam apresentar algumas funções específicas, não é? Que elas vão interagir de uma forma integrada, não é? Que cada célula tem a sua forma ou função específica. É daí que nós vamos falar de tecido, porque não podemos aglomerar só células, dissemos que não, temos tecido. Não é assim. Por exemplo, nós temos no caso de que da colônia, não é, de células, não é? Uma colônia de células. Por exemplo, estamos a falar de seres unicelulares, ok? Seres unicelulares, estamos a falar neste caso daqueles que apresentam uma única célula, seres unicelulares, ok? Estamos a falar do quê? De células, não é? Estamos a falar, por exemplo, daqueles seres que apresentam células que são independentes, não é? Ou seja, não funciona de uma forma integrada, não é? Apresenta somente uma única célula. Ou seja, é um ser que é constituído por uma única célula, ok? Por exemplo, essa célula, não é? Forma um organismo, não é? O organismo desse ser, não é? É constituído por uma única célula. Estamos a falar, por exemplo, no caso das bactérias. Então, as bactérias, elas apresentam somente uma única célula, não é? Por isso que diz que o organismo é a própria célula. O organismo é a própria célula porque apresenta uma única célula, ok? E uma coisa muito interessante, é independente, não é?
Também outra coisa muito interessante, existem tecidos falsos, não é? São aqueles que apresentam células, mas que apresentam pouca diferenciação, não é? São um pouco diferenciados, ok? E também são um pouco especializados, conforme eu disse. Não basta somente termos aglomerado de células, é preciso que cada célula seja especializada, não é? Tenha uma função específica. Aí é que nós vamos chamar do que? De tecido. É por isso que esses, por apresentarem baixa especialização, ou seja, pouca especialização e pouca diferenciação, ok? Nós chamamos de tecidos falsos, ok? Tecidos falsos. Estamos a falar nesse caso de algas, que são chamados de multicelulares. Estão a ver uma coisa muito importante, vocês precisam saber. Aqui temos algas que apresentam muitas células, apresentam aglomerado de células, mas não necessariamente que esses seres aqui, não é? Apresentam tecidos verdadeiros, não é? Não possuem tecidos verdadeiros, possuem tecidos falsos, ok? Por mais que ela apresenta muitas células, mas apresenta o que? Tecidos falsos, ok? Porque apresenta pouca diferenciação, pouca especialização, essas mesmas células que ele apresenta. Bom, temos no caso do que? De fungos, não é? Não é que fazem, que são os bolores, ok? Temos os bolores negros, aqueles que saem, por exemplo, no pão, ok? Aquele bolor que sai no pão, não é? Aquele amarelado, até nem amarelado, aquele esverdeado ali, não é? Ok? São bolores. Também temos no caso do que? De poríferos, família, que apresentam tecidos falsos, não é? Uma coisa muito interessante, não é? Recordam quando nós falamos do reino animal, não é? Lá temos os filos, concretamente, quando nós falamos dos filos, não é? Lá temos o primeiro filo, que é o filo poríferos. Sabemos que eles foram colocados até a um subreino à parte, que nós chamamos de parazoa, não é? Parazoa não é? Que significa ao lado, porque eles não apresentam tecidos verdadeiros, ou seja, possuem tecidos falsos, ok? Possuem tecidos falsos, uma coisa muito interessante, vocês precisam saber. Também as algas, não é? Que fazem parte neste caso do reino protista, não é? Foram removidos do reino plantae porque eles não apresentam tecidos verdadeiros, ou seja, possuem tecidos falsos. Então foi esse motivo que eles foram removidos do reino plantae, não é? Muito tempo eram chamados de plantas, mas perceberam que eles não apresentam tecidos verdadeiros e foram removidos para o reino protoctista ou reino protista, ok, família? Recordando que todos os vegetais, a maioria dos vegetais no geral, eles apresentam tecidos verdadeiros. Então esses estavam no grupo dos vegetais, então foram removidos porque não apresentam tecidos verdadeiros, não é? Esses tecidos verdadeiros, não é? Porque apresentam células pouco diferenciadas, pouco especializadas. Também temos no fim os tecidos verdadeiros, aqueles seres que apresentam tecidos verdadeiros. Estamos a falar neste caso, os tecidos verdadeiros são aqueles que apresentam células mais diferenciadas, mais especializadas, isto é, temos aglomerado de células, mas cada célula tem uma função específica, não é? Há uma especialização para cada célula. Por exemplo, temos células nervosas, temos células hepáticas que fazem parte do fígado, etc, etc. Família? Então, esse é o geral, não é? É o geral da introdução à histologia humana. Então é importante que fixem essa primeira parte, fixem isso porque é muito importante para que nós possamos traçalhar, não é? Qualquer tipo de questão que nós iremos encontrar. Então é isso, família, bons estudos, qualquer dúvida já sabem, coloquem aí nos comentários, não é? Aí mesmo estarei disponível no WhatsApp também para que possam mandar qualquer mensagem de dúvidas acerca desse assunto que nós trabalhamos hoje. Até lá!